Salve, salve, boa noite. Mais um programa Debater Pode no ar. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos receber via online nosso convidado William Sattler, um jornalista investigativo e ativista político de 36 anos, conhecido por suas denúncias contra a corrupção e má gestão pública na cidade de Itaém. Destaca sua trajetória de luta contra a corrupção, enfrentando processos, perseguições, mas mantendo um firme compromisso com a verdade e a justiça. Mas antes, dá o seu boa noite aí, cumprimenta aí o William. Boa noite, pessoal. Mais um encontro semanal aí, né, onde a gente fala de conscientização política ou a falta dela. É com grato prazer que eu trago o William Sattler. A gente tem uma movimentação importante nascendo lá em Itaém. E estamos trazendo ele hoje aí para a gente falar mais uma vez dessa cidade que a gente já vem acompanhando há um tempo. Então, seja bem-vindo, William. E se apresente, por favor. Boa noite, Nelson. Uma boa noite, Zé Cícero aí. Obrigado, primeiramente, agradecer a Deus, né, por estar aqui, tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa cidade aqui, Itanhaém. Agradecer por você estar aí abrindo espaço para a gente, né, que é Itanhaém, uma cidade aqui do Litoral Sul. Normalmente fica um pouquinho esquecido, né, que as grandes mídias falam mais aí pro lado de Praia Grande, para Praia Grande, São Vicente, Tanto, Guarujá. E Itanhaém tem uma linda história, tem um povo muito, muito trabalhador, muito bom. E é isso. Minha primeira fala é essa, de agradecer realmente a Deus e a vocês aí por esse espaço para a gente poder estar falando um pouquinho da nossa cidade aqui em Itanhaém. William, a pronúncia está correta? É Sattler? Sattler. Eu estou escutando vocês um pouquinho baixo, tá? Melhorou? Pouca coisa. Melhorou? Vamos ver se melhora. A gente vai fazer um ajuste aqui. Tá ok. Se quiser tocando, a gente vai tocando. Eu só tenho que fazer um pouquinho de força para poder ouvir um pouquinho vocês. Mas se quiser, a gente já pode ir tocando, sem problema nenhum. Joia, não. William, fala um pouquinho para nós como começou essa sua luta aí. Olha só, eu não sou natural de Itanhaém, né? Eu sou do interior de São Paulo. Eu sou natural de Marília, lá no interiorzão mesmo, para lá de Bauru. Eu vim para Itanhaém em 99, eu tinha 10 anos de idade, né? E quando eu vim para Itanhaém, veio eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Meu pai, ele era servidor público, né? Era policial civil, veio transferido para Itanhaém e nós viemos. Então, eu me considero muito mais um caiçara itanhaense do que um marilhense, né? Eu me criei aqui, moldei o meu caráter aqui, conheci, os meus amigos são todos daqui, tenho familiares em Marília, mas meus amigos mesmo, né? Todo o meu círculo de amizade e de vida é aqui em Itanhaém. E a minha trajetória, assim, podemos dizer que se iniciou na política. Nunca fui político, nunca fui candidato, nunca fui nada, mas eu sempre me meti, sempre busquei, de alguma forma, poder mostrar a minha insatisfação com alguns problemas da cidade. Isso começou muito cedo, eu já com 13, 14 anos, se eu não me engano, no primeiro mandato do ex-prefeito João Forcel, eu criava blogs, né? Não tinha essa febre que é hoje, que é a rede social, né? Se eu não me engano, tinha ainda um Orkut, mas o Orkut era muito mais uma rede social de verdade ali, né? Das pessoas se relacionarem, não tinha essa questão de você colocar as suas opiniões políticas. E eu criava aqueles blogs spot, né? Para poder fazer críticas ao governo. E eu ali com 14 anos, eu sempre gostei muito de esporte. E aqui em Itanhaém, infelizmente, o esporte sempre foi tratado
de uma forma não muito boa, apesar de termos sempre termos aqui grandes atletas, revelações maravilhosas. Muitos não puderam ter uma carreira no esporte por falta de incentivo. E aquilo ali começou a me incomodar muito. Então eu fazia ali muitas críticas referente ao esporte, era o meu ponto maior, assim, o meu alvo mesmo era as críticas sobre o esporte, as escolinhas sociais que não tinham apoio, enfim. E aí depois disso foi se estendendo para outras áreas também, mas o meu início, assim, de indignação e de cobrança na política foi eu com 14 anos. Correto. William, então vamos lá. Se nós fôssemos enumerar 10 problemas na cidade de Itanhaém hoje, quais seriam os 10 problemas? É que deu uma travadinha. É essa a pergunta, o final? Isso. Olha, eu creio assim, eu converso com muitas pessoas, né? Eu sou um cara que conversa muito, eu recebo muitas denúncias, né? Até pela minha exposição e pela minha forma de cobrar. Eu colocaria, eu vou fazer aí um top 3, que é saúde, né? Saúde, segurança e talvez aí na terceira aí, zeladoria, emprego, Eu creio que essas 4, cara, são as que a população mais cobra, né? Saúde, Tá travando o celular. Saúde, educação, segurança e emprego. E a zeladoria. São o top 5 aí de problemas que tem aí. Mas a saúde muito alta mesmo. E também, entrando aí no top 6, talvez, aí também a falta de transparência do poder público, né, as regalias dos nossos políticos aqui. Mais para frente a gente pode falar de algumas situações que vêm acontecendo aqui na nossa cidade, que é inadmissível, né? Os nossos políticos, infelizmente, talvez eles não tenham essa sensibilidade que o itanhaense merece, porque eles vivem numa bolha totalmente fechada, né? Muitos que se tornaram políticos agora na última eleição, quando eu vi o quadro de vereadores eleitos, eu falei, poxa, agora vai dar uma melhorada, mas infelizmente, até o momento, eu não vi nada que justificasse aquela minha, por mais que eu estivesse num grupo político diferente, que tivesse assim, que eu tive por um momento eu tive assim um momento de esperança das pessoas que conseguiram uma cadeira na Câmara, mas infelizmente, eu costumo até falar nos meus vídeos que essa composição da Câmara atual é uma das piores que eu já vi desde quando eu acompanho a política aqui em Itanhaém. Tem sido complicado, não só na cidade de Itanhaém, como em todas as cidades da Baixada Santista, né? E acho que a nossa grande discussão, esse intercâmbio que nós acabamos fazendo entre as páginas, né? Aí com a ideia, na verdade, assim, eu posso dizer que a ideia não foi nem do DE, né? Mas com isso nós estamos conseguindo trocar ideia, fazer algumas ações em todos os segmentos, né? Mas assim, aí em Itanhaém, como que tem sido? Vocês têm um pessoal grande aí de oposição. Como que tem sido esse contato entre vocês para lutar contra esse problema na prefeitura? Olha só, aqui em Itanhaém, graças a Deus, vem se levantando pessoas indignadas, né? Eu costumo dizer que a indignação, ela vai movimentando as pessoas, né? Vai colocando dentro do coração dessas pessoas que Itanhaém pode ser muito melhor. Itanhaém tem condições de ser uma cidade melhor, tem condições de ser uma cidade segura, de ser uma cidade que tenha uma saúde que funcione, que seja uma cidade que principalmente o turismo, Itanhaém tem um viés turístico muito forte que não é explorado da forma correta, pelo menos na minha visão, né? Então, assim,
graças a Deus, a gente está vendo um movimento aí de pessoas novas, de pessoas que realmente querem uma cidade melhor, se juntando. E eu creio, eu tenho muita fé de que nas próximas eleições aí teremos pessoas novas realmente, com ideias e que querem fazer, né? Porque não adianta também ser só nova de idade, né? Muitas vezes, quando a gente se refere à reciclagem de políticos, a gente acaba falando, remetendo muito à idade, e nem sempre é a idade, né? Tem muitas pessoas experientes que têm muito a contribuir com a nossa cidade, mas que nunca teve espaço. Então, essas pessoas também entram nesse grupo de pessoas aí indignadas com o que vem acontecendo com o Itanhaém. O que você tem que perguntar sobre isso? Então, eu já vim aqui, né? Deixei o William aí fazer a introdução da entrevista, mas eu sou aquele cara que gosta de dar martelada, então vamos começar a tocar fogo no parquinho. Acho que há 15 dias atrás, ou 20 dias atrás, teve uma sessão aí na Câmara, meio que de emergência. Foi para aumentar os cargos, é isso? É essa que você está se referindo? Tem dinheiro para. A escola pegando fogo. Oi? Travou, eu não consegui ouvir. Travou o áudio. Votação que eles estavam querendo aprovar cargos comissionados aí na cidade. Foi. Primeiro a gente chegou até o nosso conhecimento, né? Primeiro, antes de eu responder essa pergunta, eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos ali. A gente tem um grupo das páginas, né? Que faz as matérias, que faz as denúncias, né? O Pedro Júnior, o Marcos, o Caires, o Thiago, o Flávio Japa, né? Tem também outras páginas que eu não sei o nome dos administradores, mas que também ali está nesse grupo que ajuda muito, né, a trazer transparência e trazer a verdade para a população de Itanhaém. Mas referindo agora a essa sessão, antes dessa sessão, o nobre presidente da Câmara, Naldo da Bodeguita, ele tinha feito uma consulta no Tribunal de Contas para ver se havia possibilidade deles poderem começar a ter um vale-refeição para os vereadores, né? E aquilo ali a gente achou um absurdo tão grande, porque a nossa cidade ela é uma das cidades mais pobres, né, do litoral, onde existe centenas e milhares de pessoas que vivem do Bolsa Família, né, o antigo auxílio emergencial. E, se eu não me engano, acho que é de R$600. E o nosso presidente da Câmara resolveu fazer mesmo que uma consulta ali, ele mostrou uma intenção de se pagar vale alimentação para os vereadores. É como se os vereadores não tivessem um salário bom, né? Como se os vereadores não recebessem um bom salário para poder trabalhar, e ali ele começou a mostrar como que seria o mandato dele aí, referente aos 2 anos que ele tem como presidente. E após isso, ele apresentou um projeto que já passou pela Câmara, já foi aprovado nas 2 votações, que é a criação de mais 60 cargos, né? Entre cargos comissionados e cargos de confiança. E isso vai onerar o orçamento da Câmara em torno aí de R$8 milhões anual, e no final do mandato de 4 anos, vai chegar a um gasto com esses cargos de quase R$30 milhões. Eu não cheguei a não cheguei a postar o vídeo ainda, mas eu tenho um vídeo para postar, que dentro desses valores, dos R$8 milhões e os quase R$30 milhões de gastos só dessa criação desses cargos na Câmara Municipal de Itanhaém, é possível, com esse dinheiro, construir 3 UPAs de porte médio, e ainda sobra um dinheiro para equipá-las, né? E a gente sofre muito com a UPA aqui em Itanhaém, que nós temos aqui apenas uma UPA para poder atender a cidade inteira, né? Muitos itanhaenses saem da nossa cidade para ir nas cidades vizinhas procurar atendimento, porque normalmente a UPA daqui está muito sobrecarregada, causando demora no atendimento, causando também
muitos problemas para os próprios servidores que trabalham na UPA de Itanhaém, né? Então, assim, são valores invertidos que os nossos vereadores estão fazendo, né? Se eu não me engano, apenas um vereador que foi contra isso aí, e os outros 9, todos a favor. Então, assim, é uma inversão de valor muito grande. Eles dizem que não tem dinheiro para poder fazer as coisas aqui em Itanhaém, mas tem dinheiro sobrando para poder criar cargo, né? Criar cargo de confiança, criar cargo comissionado para inchar não só a máquina pública, a prefeitura, mas como agora a Câmara também. E lembrando que em 2018 houve um concurso público na Câmara Municipal que nenhum aprovado foi chamado ainda, né? Nenhum aprovado foi chamado ainda. Meu amigo Menali, que foi diretor-geral da Câmara Municipal durante 10 anos, ele deu uma entrevista também, agora recentemente, e falou sobre isso, falou sobre os impactos. Então, assim, inclusive a gente está com um abaixo-assinado para a gente viabilizar aí uma ação pública para poder ver se a gente consegue parar essa criação desses cargos, né? Lembrando que a Câmara de Itanhaém, se eu não me engano, são 8 servidores de carreira apenas, né? Então eles estão criando 60 cargos, vão inchar ainda mais a Câmara Municipal, sendo que tem apenas 8 servidores ali concursados, né? E salários, assim, os salários não são baixos, né? O menor salário aí por esse projeto novo é de R$8 mil, né? Então, assim, aquelas pessoas que fizeram o concurso público em 2018, infelizmente, elas não vão ser chamadas. Agora eles colocaram realmente a tampa no túmulo e essas pessoas gastaram dinheiro, gastaram tempo estudando e os aprovados não vão ser chamados. Bom, ouvindo você falar de UPA, da situação das escolas pegando fogo, a UPA de Itanhaém, ela é tão eficiente que teve uma funcionária que passou mal na UPA, né? Até deram atendimento para ela aí, mas ela chegou a vir a óbito. E a respeito dessa situação que você falou dos cargos públicos, isso aí, na verdade, é uma vergonha. O pessoal aí de Itanhaém tem que se mobilizar. A Câmara, ela é a representação do povo. Agora, se o povo começar a fazer manifestação, criticar as ações dos vereadores, entrar com ação, consegue reverter isso, porque, na verdade, eles têm uma cultura, aí, pelo que eu percebo, de oprimir, né? Eles estão vendo que tem um bloco agora que está se formando. Eu até vi uma audiência pública ontem, a Câmara já estava mais ouvindo as críticas da população, não tinha mais aquela coisa que vocês relatam, que o batalhão da polícia aí praticamente é um puxadinho da Câmara. Quando eles vão votar alguma coisa que é polêmica, aí eles colocam a polícia e acabam inibindo a população E assim, gente, vocês têm que criar a conscientização em Itanhaém que a Câmara é a casa do povo. Se o povo não puder falar na casa do povo, fecha a Câmara, entrega a prefeitura e devolve para os índios lá do Itaoca, sei lá. Mas eu queria te dar uma informação, que o pessoal de Itanhaém deve estar vendo. Conversando com o Crivellari, né, até falei com vocês que a gente ia fazer uma reunião com eles lá, porque eu sou membro da Abusos, e a gente está fomentando essa instituição nas 9 cidades, e conversei com o Crivellari a respeito da UPA. Realmente ele vai fazer uma outra UPA em outro lugar, com mais espaço, com mais andares. E só que eu perguntei para ele se iam ter 2 UPAs em Itanhaém. E eu penso assim, uma cidade com exceção de 12 quilômetros, ter uma UPA apenas num lugar da cidade, eu acho muito pouco o atendimento. E o que você acha dessa gestão da prefeitura com relação a construir uma nova UPA e desativar a que já tem na cidade? Então, é assim, ó, quando fizeram essa UPA, nós tínhamos o pronto-socorro central, onde hoje funciona a UPA infantil, né? E assim, a promessa naquela vez foi que se abrisse a UPA e continuasse com o pronto-socorro, mas não foi isso que foi feito, né? Teve a UPA,
e fecharam o pronto-socorro. Hoje, primeiro que eu só vou acreditar que vai ter essa nova UPA maior quando começarem a construir. Até porque, para mim, ainda não chegou. Eu já procurei, eu já fiz toda a pesquisa e não existe nenhuma licitação em aberto, não existe nada ainda que se possa dizer que vai ter uma nova UPA. Primeiro, a gente precisa começar por esse princípio. Aí sim, quando começarem a ter licitações, verba já aprovada, vai ter isso, vai ter aquilo, aí assim a gente pode começar a discutir se é viável ter duas UPAs, se não é viável ter duas UPAs. Para mim sempre vai ser viável, porque nós precisamos atingir os extremos da nossa cidade, tanto a parte da divisa com Mongaguá, quanto a parte da divisa de Peruíbe, e também os extremos lá do morro, né, que a gente fala aqui, que a gente divide a cidade lá do praia e lá do morro. Então, lá do morro também sofre muito com isso. Tem bairros que, para você chegar de um bairro ao outro, você precisa pegar 2 ônibus, não existe integração. Então, assim, é um problema que vai além da discussão de ter somente uma UPA ou 2 UPAs. Lógico que quanto mais UPA, melhor. Vai centralizar, vai desafogar a UPA que tem. Agora, abrir uma UPA central e desativar a que hoje existe, eu acredito que só vai mudar o problema de local. Só isso. E vai ter um equipamento um pouco mais novo. Mas eu só acredito nisso quando começarem as movimentações de licitação, as movimentações burocráticas. Enquanto não tiver isso, eu não acredito. Eu creio que seja uma promessa de campanha do atual prefeito. Eu gostaria muito de estar aqui falando ao contrário. Eu gostaria muito de estar falando assim, poxa, vai ter sim a UPA, agora vamos lutar para ficar com as 2 UPAs, mas infelizmente eu não consigo enxergar que essa UPA vai sair. Existe o papo, existe a promessa, existe tudo que eles falam, que eles são bons de lábias, né? Eles são muito bons de lábias, mas infelizmente nada que eles falam acontece. De centenas de promessas que eles fizeram na campanha, muito pouco foi feito, né? Então, assim, além do problema de superlotação da UPA, de atendimento, existe esse problema dos bairros mais distantes que talvez não, com certeza, famílias mais carentes não conseguem pegar 2 ônibus para poder chegar numa UPA, para poder chegar e ser atendido, entendeu? Então, assim, além disso tudo, precisa ser visto com mais carinho também a questão da mobilidade para poder chegar, né? Ainda mais aqui em Itanhaém, onde as extremidades são muito distantes uma da outra. Eu creio que eles precisam pensar nisso aí. Eu acredito que fazendo uma UPA mais afastada, mais próximo das divisas, e mantendo a UPA que nós temos hoje, equipando, reformulando, eu acredito que se resolva muito mais o problema do que tirar a UPA do trevo da CESP e colocar lá no centro. Para mim vai continuar a mesma coisa. Certo. Ainda falando um pouco de saúde, nós temos algumas informações a respeito da Itaém. O Itaém tem diversos funcionários afastados na área da saúde por problemas de saúde. Você está a par disso? Você tem alguma informação? Olha só, saúde é como eu falei, né? Saúde é um dos principais problemas aqui da cidade de Itanhaém. A nossa gente aqui já clama muito por especialidade. Eu creio que Itanhaém já pode comportar uma AME para poder atender as 3 cidades aqui do Litoral Sul, como Peruíbe, Mongaguá e Itanhaém, estendendo até um pouquinho ali para Itariri. Eu creio que se os prefeitos dessa cidade se juntassem para poder trazer uma AME aqui, desafogaria também a Praia Grande, ajudaria muito o litoral aqui de Itanhaém. Existem diversos problemas na nossa saúde, né? Eu recebo praticamente todos os dias pedidos de ajuda, pedidos de denúncias sobre a saúde. Agora há pouco tempo, a Secretaria de Saúde estendeu, né, por cobranças nossas, estenderam o horário para poder marcar a consulta. Por quê? Porque o cidadão itanhaense tinha que madrugar na
na fila dos postinhos de saúde para poder pegar uma senha para poder tentar marcar um exame. E quando marcado esse exame, só Deus sabia quando que ele poderia passar no especialista que ele precisa. Então, assim, no especialista e também para poder fazer o exame. A realidade ainda ela não mudou, só estendeu aí o horário para que as pessoas não fiquem de madrugada nas filas dos postos de saúde, né? Até porque as pessoas saíam 3, 4 horas da manhã para poder ir para a fila, porque sabia que era 20 ou 30 senhas apenas, entendeu? Então, assim, pegava chuva, frio, ficava de pé todo esse tempo. Então, assim, a saúde, ela vem sendo tratada de uma forma, assim, a saúde da população, né, vem sendo tratada de uma forma muito covarde, né? Porque, assim, eu creio que o prefeito, eu creio que os vereadores, os secretários, quando estão doentes, ou quando alguém da família deles estão doente, eles não precisam passar por isso. Eles não precisam ir para uma UPA, eles não precisam, para poder fazer um exame, eles não precisam madrugar na fila do posto de saúde, porque eles têm um bom convênio, né? Que isso também seria um adendo para sugestão para a atual administração, abrir a cidade para que as clínicas de convênio venham para Itanhaém também. Isso ajuda a desafogar o sistema único de saúde. Porque muita gente tem plano de saúde aqui, só que para poder utilizar o plano de saúde precisa ir para Praia Grande, precisa ir para Santos, e muitas vezes acabam utilizando aqui, inchando também, tirando um pouco do lugar das pessoas que realmente precisam, que não têm condições de ter um plano de saúde. Quando se abre a cidade para trazer essas clínicas de plano de saúde, acaba desafoga a UPA também, porque aí vem um hospital de pronto atendimento, de convênio médico, como tem na Praia Grande, vem clínicas especializadas em exames, em consultas, e tudo isso ajuda a cidade. Além de gerar emprego, né, na área da saúde, ajuda também a desafogar o órgão público, né, do Sistema Único de Saúde. Então, eu penso que existe soluções fáceis de fazer, mas precisa eles quererem, né? Precisa eles enxergarem. Enquanto eles não enxergarem isso, infelizmente a população de Itanhaém vai continuar pastando aí, vai continuar sofrendo nas filas de exames, de consulta e tudo mais. Eu costumo até falar, né? Eu tenho esse dedo aqui, eu jogava bola, eu tenho esse dedo aqui, o anelar direito, eu desloquei esse dedo aqui faz uns 8 anos atrás. E eu fui na UPA colar e colaram errado o dedo. Aí eu tive que precisar de um especialista de mãos, né? E fiquei esperando. Aí depois passaram-se aí uns 5, 6 anos, aí me ligaram falando que eu tinha conseguido uma vaga, né? Eu falei, agora eu não preciso, mas vou ter que trocar, vou ter que quebrar o dedo para poder, não tenho necessidade de passar mais no especialista de mão. E, para minha surpresa, isso não mudou, isso continua da mesma forma, é uma demora muito grande. Tem relatos de pessoas que estavam esperando exames, que estavam aí com suspeita de câncer, e a secretaria ligando, falando que conseguiu vaga, mas o ente querido da pessoa já tinha falecido, porque o câncer já tinha tomado todo. Então, assim, são situações que os nossos políticos não passam. Então, eles não sabem a dor que é isso, eles não sabem qual que é a dificuldade de perder um parente por impotência, né? A gente se sente impotente porque a gente não consegue ter um exame básico, né, para saber se está tudo ok com a gente. E muitas vezes a gente precisa ir embora para outras cidades, procurar atendimento em outras cidades, né? E a gente sabe que existem vereadores aí que utilizam dessa fraqueza da prefeitura para poder fazer política também, né? Aí eu não sei se eles não arrumam porque esses vereadores fazem esse tipo de trabalho, ou se é porque realmente não dá, ou se é porque eles são incompetentes. Aí a gente precisa saber o que realmente é. Se é incompetência, se é porque eles não podem mexer naquilo que os vereadores fazem, porque as pessoas acabam se tornando gratas a eles, né? Poxa, me levou no médico, arrumou um exame para mim, e as pessoas mais humildes, elas costumam ser gratas. E aí, na hora da eleição, eles acabam cobrando esse tipo de serviço que eles fazem, que a prefeitura deveria já oferecer. E não o vereador ter esse tipo de trabalho, né, para poder fazer com que as pessoas fiquem amarradas a eles como gratidão para que votem nas eleições.
Então, assim, existe um mecanismo muito obscuro aqui na cidade de Itanhaém. Talvez não seja só em Itanhaém, mas eu me preocupo com a cidade que eu moro, eu me preocupo com o sistema político onde eu moro, porque aqui eu tenho minha família, meu filho vai crescer aqui, eu tenho todos aqui que eu gosto, meus amigos, então eu preciso que essa cidade se torne uma cidade melhor para se viver, entendeu? Certo. Perfeito. Deixa eu só completar uma coisa aqui. Você tocou em alguns pontos. Como eu te falei, a gente teve uma reunião com o Crivellari, então, assim, a gente vê muito falar mal da cidade, os problemas que a gente constata durante esse mês, essa semana, mas, então, vamos para o que foi anunciado lá na reunião. A UPA ela vai sair sim, ela está no processo lá dentro da secretaria, já estão aprovando aquelas coisas de comissões que tem dentro da secretaria. Sobre o AMI, por incrível que pareça, eu particularmente, depois que os meninos comentaram que o AMI teria que atender 200 mil habitantes ao redor, e parece que só tem 120, e etc. Então, eu achei que ia ser uma situação de embarreiramento, mas não. Eu vi o protocolo que ele fez questão de ir lá na pasta, lá pedir para a secretária pegar, que colocou na mão. O AMI, eles fizeram a solicitação, mas assim, que fique bem entendido. Por eles instalam, mas tem que ir para uma aprovação do Departamento Regional de Saúde, que é o DSR-4. Mas com relação à Secretaria de Itanhaém, esse processo foi iniciado, eu vi lá cálculo, os dados, tudo certinho. Uma situação, ontem eu estive na Praia Grande e tem uma questão que parece que o SAMU ele atende Itanhaém e Praia Grande, né? Regionalizado dessa forma. Eu acho meio absurdo, né? Se tem Mongaguá no meio, mas a central é Itanhaém. Tem uma tratativa para trazer para Praia Grande, que acredito que vai ser um reforço, né? Não funciona muito bem aí em Itanhaém. E, por fim, na data de hoje, né? A gente já vem acompanhando, que foi também em Peruíbe. No dia que a gente foi para a reunião em Peruíbe, a Patrícia Amorim tinha acabado de sair de lá, que ela tinha assinado o convênio para homologar lá que o Estado ia ocupar o hospital que eles construíram lá. Então, é um hospital, tem 70 leitos para essa região aí onde você está, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, já vai ser um reforço. E, para minha alegria, acabei de ler agora numa manchete que o governador Tarcísio assinou, que hoje parece que é o dia de José Bonifácio, ele está fazendo um tour aqui pela cidade de Santos e foi anunciado que esse hospital ele vai ser, de fato, colocado para funcionar. E a história desse hospital, eu questionei e falei, mas como é que a prefeitura constrói um hospital e não consegue tocar para frente? Aí ele explicou. Esse hospital foi um projeto que foi feito há 4 gestões passadas. O último prefeito conseguiu uma emenda federal para terminar. Ele pegou essa emenda, não fez que nem os outros, terminou, entregou o hospital. E aí cabe ao Estado, porque assim, Peruíbe não tem como bancar o custeio desse hospital. O próprio Crivellari, né, mandar um abraço para ele que recebeu a gente bem lá, ele falou a respeito de que as cidades do interior, né, mais distante do litoral, elas sofrem com o problema da arrecadação. A receita que eles têm é pouca com relação a isso. Mas a maioria das situações tem que ser colocado para o Estado, porque o hospital é alta complexidade, é uma responsabilidade do Estado. E ele também tinha comentado com a gente a respeito lá no dia da reunião, mas a gente também já tinha informação da Patrícia Amorim, que existe um projeto de fazer uma outra torre no Jorge Rosman para ficar o hospital mais robusto. Então, assim, são projetos que estão se desenhando, mas, assim, como você falou, até eu senti um pouco de frustração na sua fala, que eles prometem e não entregam. Sabe a quem cabe cobrar tudo isso? A população. Tem que fazer cobrança, tem que acionar o Ministério Público, tem que procurar o seu vereador que você votou. E para fechar minha fala nesse momento, você fala da relação que a gente também sofre aqui em Santos. Ninguém se atenta na questão de resolver o problema da saúde, que é um problema regional. Então, assim, eu acabei de sair de uma reunião com o secretário de Santos,
E deixei ele falar à vontade, porque eu já bato nele adoidado aqui no conselho, e ele veio com um papo de dizer que a gente sofre muita interferência da ocupação das nossas UPAs por pessoas de outras regiões. Mas, gente, a verba é SUS, a maior concentração de verba SUS vem para Santos. Santos não faz favor nenhum em atender. Aí ele veio com um papo que a UPA deveria atender 440 pessoas por dia, está atendendo 700. Problema, está a porta aberta. Não quer atender as pessoas de fora, na minha opinião, você coloca lá uma placa bem grande, pronto-socorro municipal, não atende as pessoas da outra região, e essa verba que vem para cá, para Santos, é distribuída, que esse é o foco, tá? Eles concentram tudo aqui, tem hospitais que são blindados, esses hospitais não é acompanhado em tempo real, a gente já entrou pela busca uma representação contra a Santa Casa a respeito desse questionamento, e tudo isso está se manobrando, né? A informação que foi disparada por um único político, por incrível que pareça. Eu não tenho admiração nenhuma pelo PT, eu acho uma história horrível. Toda vez que você vê uma administração do PT tem escândalo de corrupção, diga-se de passagem também o escândalo dos aposentados, mas o doutor Caseiro aqui, que além de ser petista, ele é médico do Guilherme Álvaro, ele é professor da universidade, ele deu um número para a população que cabe a nós aqui, das 9 regiões da Baixada, das 9 cidades da Baixada, cobrar. O Estado de São Paulo, ele promove aqui 1.800 leitos na Baixada Santista para absorver essa demanda inteira que cresceu, para 1.200.000 habitantes que são atendidos pelo SUS, e a gente falta mais 1.800. Então, com todo respeito, o Estado de São Paulo, não vou nem dizer o governador e o atual secretário de Estado, mas o Estado de São Paulo, ele comete um genocídio na Baixada, e cabe a nós acabar com isso. É tão bonito falar lá de Auschwitz, do Holocausto, mas o que o Estado está fazendo hoje é justamente um genocídio. E vou devolver aqui para o Nelson. Tem algum questionamento para ele, Nelson? Não, eu só ia te perguntar, Williams, você depois comentar isso, algo sobre o que o Dé falou, mas assim, a gestão de saúde de Itanhaém, ela é de OS ou é da própria prefeitura? Ela é da própria prefeitura, é a secretaria que toma conta, né? Inclusive, alguns anos atrás, eu fui procurar saber como que funciona, porque em Mongaguá é assim, né? Mongaguá, e funciona bem em Mongaguá. Mas Itanhaém ainda é a secretaria que cuida. Eu acho, vocês comentaram sobre o Dr. Fábio Crivellari, ele já foi secretário com o prefeito anterior, né, com o ex-prefeito Marco Aurélio, e ele voltou a ser secretário agora na segunda gestão do atual prefeito, do Thiago Cervantes. Eu creio que agora, com o ex-prefeito, eu creio que ele fez um trabalho médio para baixo. Agora, eu consigo enxergar um pouco algumas mudanças nessa gestão dele aí à frente da secretaria. Eu acho que ele está com vontade, eu acho que ele quer fazer, eu acho que ele está com uma nova visão, porém ainda esbarra em muitas coisas. Porque, infelizmente, o nosso prefeito aqui é um prefeito que ele é água de salsicha, né? Ele, infelizmente, eu não tenho uma outra coisa para dizer a não ser isso. Então, assim, muitas coisas não conseguem andar em Itanhaém porque o nosso prefeito ele não tem pulso, ele não tem iniciativa, ele não tem portas abertas no governo do estado, porque, assim, um prefeito, para ser prefeito de Itanhaém, ou de qualquer outra cidade aqui da Baixada Santista, ele precisa ter portas abertas, ele precisa ser muito bem relacionado com o governador, com o secretário de Estado, e o nosso prefeito, ele não é. O nosso prefeito, ele fica parado, trancado dentro do gabinete dele, ou dentro da casa dele, ou viajando por aí, na casa dele, em Santos, que ele tem casa em Santos. Me disseram que ele fica muito mais em Santos do que em Itanhaém. Então, assim, às vezes o secretário, ele acaba ficando de mãos atadas. Eu não quero dizer aqui que, coitadinho dos secretários, não é isso, porque os secretários também podem fazer. Inclusive, o atual secretário de esportes aqui da nossa cidade tem, o Rogério Salceda, não sou amigo dele, tenho muitas críticas ao
ao trabalho dele, mas é um secretário que está se mostrando querer fazer alguma coisa porque está indo atrás, conseguiu agora 2 milhões do deputado Paulo Correia Júnior. Então, assim, no que ele pode fazer, ele está tentando fazer alguma coisa pelo esporte. Já o Fábio Crivellari é um secretário que está, assim, me surpreendendo positivamente. Eu fiz já algumas críticas a ele, né? Mas ele é um cara aberto, ele é um cara que gosta de poder falar com a população, mas eu acho que ainda falta muito, muito, porque são muitos anos de atraso, são muitos anos de problemas na nossa cidade, e nós, infelizmente, temos um prefeito e um vice-prefeito, que se juntar os dois não dá meio dos que já passaram. Então, assim, a nossa cidade é reflexo do nosso gestor, e infelizmente de gestor ele não tem nada. Então, por isso que a saúde de Itanhaém está cada vez pior, por isso que o turismo está cada vez pior, por isso que a educação está cada vez pior. A educação agora, para vocês terem uma noção, estamos nesse frio que está fazendo agora. E as nossas crianças não têm uniforme, não tem nem de verão, muito menos de inverno. Eles falam que não tem dinheiro para poder fazer os uniformes, para poder dar medicação nas UPA, nos postos de saúde, porque falta medicamento, mas alguns anos atrás, o ex-vereador Silvinho denunciou que existia uma licitação pronta para poder comprar dipirona a R$10. Então, assim, se não tem dinheiro para poder fazer as coisas funcionarem, mas tem dinheiro para poder comprar medicamento, ou agora, atualmente, tem uma situação de material de limpeza que o secretário Frank veio querer explicar um inexplicável, falando que a licitação não funciona como se fosse um produto no mercado. Então, assim, justificando o potencial superfaturamento que a prefeitura faz, porque é inadmissível uma prefeitura pagar R$115 num rolo de papel higiênico. E é mais inadmissível ainda esses rolos nem chegarem, porque as escolas não têm papel higiênico, a UPA não tem papel higiênico, os órgãos públicos não têm. Existem muitos relatos e prints de grupos das escolas, das tias e das professoras pedindo para que as mães, os pais, mandem papel higiênico para os alunos. Aí eu pergunto, onde que está esses papel higiênico superestimados aí, de R$115? Então, assim, é um problema estrutural da nossa cidade, não só da saúde, mas de todas as secretarias, né? Então, assim, se a gente olhar para todas as secretarias, todas estão com problemas. Todas as áreas da nossa cidade existem problemas. Como eu disse, no esporte, eu creio que o esporte, o secretário ainda está tentando fazer algo. A saúde, o doutor Fábio está tentando fazer algo também, a gente vê o esforço dele, mas nas outras secretarias, infelizmente, não tem nada. E o nosso prefeito, infelizmente, é um prefeito água de salsicha, um prefeito que ele não vive a nossa realidade, né? Infelizmente ele não vive. E aí nós temos um vice-prefeito que é psicologicamente abalado, ele quer ficar respondendo às críticas da população, ele quer ficar respondendo às críticas de quem pensa contrário, e aqui ainda nem pensar contrário, eu acho que pensar contrário tudo bem, mas é a realidade, não é nem pensar contrário. Eu acho que as únicas pessoas que aplaudem esse trabalho dessa atual gestão são as pessoas que têm cargo de confiança, porque as outras pessoas, o restante da população está de saco cheio, o restante da população quer mudança, o restante da população quer dignidade, o restante da população quer emprego, quer segurança, quer uma saúde que atenda, por mais que tenha todos os problemas, mas que pelo menos funcione, né, com transparência, né? Por que não se faz um aplicativo, ao invés de gastar tanto dinheiro com bobagem a prefeitura, investe o recurso público fazendo um aplicativo para marcar a consulta pelo aplicativo, para as pessoas não terem que sair da sua casa e ficar numa fila embaixo de chuva, embaixo de sol, embaixo de friagem. Faz. Mas sabe por que eles não fazem? Não fazem porque isso dá transparência, e aí não consegue dar um jeitinho de pegar e colocar alguém na frente alguém que está lá no final da fila, colocar na frente para poder fazer trabalho político, porque os nossos vereadores, é isso que eles fazem. Eles fazem trabalho político, né? Eles usam a deficiência que existe na nossa cidade para eles montarem uma coisinha para poder atender a população ficar grata a eles e eles conseguirem fazer isso em troca de voto. Isso está nítido, isso precisa mudar. Precisa termos pessoas que realmente tenham compromisso com a nossa cidade, que tenha um olhar
para as pessoas que dependem da saúde, que dependem da educação, que dependem das outras áreas todas, né? Infelizmente, fica até chato, às vezes pergunta assim, nossa, William, poxa, você fala tão mal assim da cidade, você assim, dá uma coisa para eu falar bem da nossa cidade. Não, mas assim, falar bem mesmo, não falar assim, tipo, pô, tá fazendo um trabalho legal, tô com esperança que melhore. Não, eu quero que me mostre algo que funcione na nossa cidade. Eu desafio qualquer vereador, qualquer secretário, eu desafio o prefeito, não vou nem desafiar porque ele não, para ele está em Marte, mas eu desafio o vice-prefeito, que é o vice-prefeito gosta de vir debater, de vir querer falar, de vir querer mostrar que não, que a gente está falando porque a gente quer cargo, que a gente é do contra. Não, a gente está falando porque a gente vive a realidade. Eu dependo da UPA, eu dependo dos serviços públicos da cidade de Itanhaém. Eles não dependem. Um exemplo é o secretário de Educação, que fala que a educação da cidade está maravilhosa, mas os filhos estudam em escola particular. E ele que é gestor da educação da nossa cidade e os filhos estudam em escola particular, é a mesma coisa eu vender uma Ferrari e andar de Mercedes. Então não bate a conta. Então, assim, é muita hipocrisia, pouco trabalho, e a gente fica aqui debatendo, mostrando a realidade, até cansar, mas a gente não vai desistir, porque tem pessoas boas se levantando aqui na nossa cidade. A gente está formando um movimento muito forte, e estamos juntos aí, acordando a população para que cada vez mais pessoas indignadas com essa política que é feita na nossa cidade possam se levantar, possam cobrar, e que nas próximas eleições a gente mostre realmente quem é que manda na nossa cidade. Quem é que manda na nossa cidade é a população, e não esses políticos que já provaram mais de vezes que eles não têm compromisso com a nossa cidade. Essa é a sua Unirádio TV Web. Estamos entrevistando o William, da cidade de Itanhaém. Tá, mais uma vez trazendo os problemas da cidade de Itanhaém, mostrando a cidade de fato, não a cidade que me parece que o prefeito vende, da Ilha da Fantasia. É muito parecido com Santos, viu, William? Não mas muda nada. O que você queria perguntar para o William? Não, é que ele Você deve fazer escolinha junto, não é possível. Eu também uso aqui. Quando a gente fala que o prefeito é uma água de salsicha, todo mundo já sabe que ele é água de salsicha, e a gente vai e coloca ele lá, então a população é a salsicha, né? Porque ele não está lá por conta própria. As pessoas reclamam muito da atuação, e chega na época da eleição, vai lá e renova com as mesmas pessoas. E o importante é criar a conscientização, fazer um histórico do atual gestor, para quando chegar no final dos 4 anos, você falar, pô, foi bom, foi ruim, foi péssimo. Se foi bom, você renova como se fosse um síndico do teu prédio, né? Arrumou as ruas. A gente vê muito. Só fazendo um adendo. Pode falar. Desculpa interromper. Só fazendo um adendo nisso que você está falando. Nas últimas 2 eleições municipais em Itanhaém, a oposição ela teve o maior número de votos. Porém, não levou porque esses votos foram divididos. Itanhaém, como não tem segundo turno, infelizmente o sistema eleitoral ele meio que favorece quem está no poder, né? Eu vou dar um exemplo. Nessas eleições agora, o atual prefeito ele foi reeleito, se eu não me engano, com 15 ou 17 mil votos. Os outros candidatos, né, o Marco Aurélio com 12 mil votos, quase 13, o Silvinho com 9, quase 10. Só aí já dava uma vitória e tiraria essa galera que está no poder. E aí veio o Forcel com 7 mil votos, enfim. Juntando todos os votos da oposição, daria uma lavada, daria quase 30 mil votos a 15, a 16 do atual prefeito. Na eleição que ele venceu lá atrás, também aconteceu isso. Ele teve, se eu não me engano, 17 mil votos, não, ele teve 18 mil votos, 19 mil votos, e a Cris teve 16, 17. Mas teve o Marcelo Strama com 9, teve o Capitão Galvão com 3. Juntando todos esses votos da oposição, também dava vitória e tirava esse cara.
mas infelizmente, como nós não temos um segundo turno, eles vão se perpetuando no poder. E a população precisa entender isso, que muitas vezes eles vão lançar mais candidatos para que se divida, para dizer que é a oposição, para dividir, para desfragmentar esses votos, porque eles precisam de 15, 16 mil votos enquanto a oposição ficar aí dividindo o voto. Fora as pessoas que não vão votar, que anulam, que votam em branco, que isso tudo favorece para quem está no poder, né? Então, assim, o nosso trabalho, tanto o meu quanto das outras páginas, do Pedro Júnior, do Tiago, do Caires, do Marcos e tantas outras que temos aí, é um trabalho de conscientização. Mostrar para a população que é importante a população participar do processo eleitoral, que é importante a população ir na urna e escolher um candidato. Mais do que isso, mais do que ir à urna, mais do que participar, é poder olhar de uma forma estratégica e objetiva e falar, opa, peraí, esse cara aqui, até pouco tempo atrás, estava com os caras, esse aqui faz parte desse grupo, então peraí, esse aqui ele saiu só para poder dividir, entendeu? E poder fazer uma mudança concreta. Ainda vai demorar muito para ter um segundo turno, né? Mas eu acho que a única saída para nós aqui é que a oposição se une, não saia vários candidatos, para que a gente possa concorrer de igual para igual com o candidato da máquina, né? Então, muito por isso, eles continuam no poder. Eles sempre perdem a eleição, mas ganham, né? Fazendo esse trocadilho. Deixa eu só completar aquele que eu estava falando. Aí a gente vê o povo colocar sempre os mesmos, né? Então o povo é a salsicha desse molho, dessa água de salsicha. E aí eu vi essa semana uma entrevista do vice-prefeito de Itanhaém, aqui eu esqueci o nome do apresentador, ele foi vereador aqui, que trabalha na CBN, esqueci o nome dele. Douglas Gonçalves. Douglas Gonçalves. Aí ele foi interpelado a respeito dessa situação que teve aí um bairro, parece que é uma invasão, aí teve operação policial, cortaram os fios, deixaram o pessoal sem água, sem luz. Foi. E aí ele foi perguntado a respeito disso, e ele disse que a prefeitura não sabia de nada. Como é que acontece esse tipo de coisa na prefeitura, na cidade, e a prefeitura não está sabendo? Você consegue me ajudar nessa observação que veio? Para mim, então, me soou de uma forma mentirosa, mas... É piada, né? Parece piada, né? Parece piada, porque assim, o vice-prefeito é um cara totalmente abalado psicologicamente, é um cara que gosta de se meter em tudo e não entende de nada, né? Eu só não vou falar do que ele entende aqui, que é para eu não tomar um processo. Mas assim, ele falar isso numa entrevista, numa mídia grande, ou ele tá tirando muito com a cara da população, ou ele foi lá querer justificar algo que não dá para ser justificado, porque ele falar que a prefeitura não sabia da operação e a GCM tá apoiando a operação, no mínimo, o secretário de segurança não avisou ninguém. Tipo, não pode só avisar ninguém. E isso mostra uma desorganização dentro da prefeitura. No mínimo é isso, né? Vamos supor que realmente eles não estavam sabendo, mas o secretário de segurança está sabendo. Ou então o secretário de segurança também não estava sabendo. Vamos colocar um pouquinho mais baixo. Só o comandante da guarda. Então, assim, um mando e desmando muito grande em Itanhaém. Por isso que Itanhaém não consegue caminhar para frente. Por isso que Itanhaém não tem um líder que pega e fala assim, não, peraí, vamos colocar a casa em ordem. Agora, falar que a prefeitura não sabia, lógico que sabia. Os vereadores, inclusive o atual vice-prefeito, vive no Parque Vergara pedindo voto para essas pessoas. São pessoas humildes, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que já têm um bairro totalmente, tem condições, que não tem esgoto, que não tem asfalto, não tem calçamento, muitas ruas bem ruins para se andar, entendeu? Muitas não tem nem internet, não chega nada nesses bairros e mesmo assim eles vão lá todas as eleições prometendo fundos imundos para essas pessoas e nada acontece. E aí eles vêm com essa desculpa esfarrapada que eles não estavam sabendo nada. Agora, nos últimos dias, não sei se foi ontem, ou ontem teve audiência pública sobre o Parque Vergara, né? E
os moradores foram lá, falaram a realidade que vive, e estava presente os vereadores, estava presente o atual vice-prefeito, enfim, a população está começando, né, isso me deixa muito feliz, porque a população está começando a ficar indignada, a população está começando a mostrar que realmente não aceita mais isso, não aceita mais desculpinha esfarrapada, não aceita mais um governo que só olha para a população em época de eleição. Vai lá, fala que vai passar água, que vai ter luz, que vai ter tudo, mas aí quando ganham, eles fazem uma operação para tirar tudo, entendeu? Então, assim, é bem complicado. A questão burocrática do bairro, eu não estou muito por dentro, tá? Eu comecei a estudar agora esses dias, né? Mas eu sei que havia alguma questão de embargo na loteadora, enfim, eu não posso entrar a fundo nesse assunto sobre esses problemas burocráticos, porque realmente eu não estou por dentro do assunto. Mas existe algo nesse sentido também, que a prefeitura sempre coloca esse empecilho, vários outros prefeitos passaram lá, não conseguiram resolver, mas assim, eles precisam ter um mínimo também de respeito com essas pessoas, porque tem pessoas lá que pagam imposto, tem partes lá que já está legalizada, e essas pessoas pagam impostos. Teve um rapaz que eu vi na audiência pública, que eu acompanhei online, paga mais de R$ 9.000 de imposto. Então, assim, e não vai nenhuma questão de benefício para essas pessoas lá, entendeu? Enquanto eles cuidam só do centro. O centro, nem o centro está sendo cuidado, porque você passa pelo centro de Itanhaém hoje, buraco, não sei o quê, a Sabesp faz o que quer com a cidade, aí eles falam que multa a Sabesp, mas aí também não sabe dizer onde que está o dinheiro dessa multa, enfim, assim, é muito obscuro, não existe transparência na nossa cidade, e existe essas manipulações deles irem lá, prometerem, vai nos bairros mais pobres, ou prometem mil coisas, até cumpre algumas coisas ali, mas quando eles conseguem atingir o objetivo deles, que é ser eleito, eles vão lá e começam a fazer o que diz a lei, né? E acabam prejudicando as pessoas, porque as pessoas acreditaram neles. Ao invés de chegar e falar assim, ó, vai demorar um pouco, mas nós vamos lutar junto, vamos desembargar, ou vamos fazer as coisas realmente dentro da lei, mas vamos fazer algumas coisas paliativas aqui para que a vida das pessoas melhore. Não, eles preferem mentir, eles preferem enganar, e ainda chega numa entrevista falando que eles não sabiam. Quem sabia era só os guardas, né, os policiais municipais da viatura. É inadmissível a gente olhar para isso e achar normal. William, você sabe me dizer quantas unidades municipais de ensino existem na cidade de Itanhaém e qual o valor da pasta da educação em Itanhaém? Olha, eu não tenho essa informação, tá? Como eu faço algumas denúncias sobre licitação, que é o meu forte, né? Eu pego licitação e a gente tem um grupo junto que a gente começa a ver direcionamentos, né? Então, hoje a minha parte que eu mais pego é sobre licitações. Inclusive, a gente tem uma denúncia já protocolada no Ministério Público referente aos materiais de limpeza, né, que eles estão comprando frasco de detergente de 500 ml por R$ 5,80. Então, assim, existe vários processos licitatórios que está na minha mão, que a gente está investigando, que a gente está protocolando no Ministério Público, para poder que o Ministério Público e o Tribunal de Contas revejam esses contratos, né? Não só do material de limpeza, mas aí a gente também tem um outro protocolado também, que eu fiz até um vídeo, referente ao transbordo do lixo aqui em Itanhaém, que é um absurdo que acontece aqui em Itanhaém, no transbordo do lixo. Então, o meu foco hoje, o meu trabalho é feito em base dos contratos de licitação, que a gente está trabalhando muito nesse do transbordo do lixo e dos materiais de limpeza. E existem alguns outros que eu não posso falar aqui, que a gente ainda está trabalhando,
mas tem diversos e diversos contratos aí bem suspeitos na nossa cidade. Então, assim, referente à educação, hoje eu não vou conseguir te precisar falar em valores, quanto tem, quanto que é destinado à educação, porque eu não estou a par desse assunto. Eu sei que tem algumas denúncias que chegam para mim, que eu acabo fazendo também, e essas denúncias do dia a dia, dos pais, das mães, né, que são denúncias mais pontuais no que diz respeito ao dia a dia das pessoas, né? Mas eu sei que não é um orçamento pequeno, é um orçamento muito grande, né? Se eu não me engano, só está abaixo da saúde, mas numa outra oportunidade a gente pode sim discutir esses orçamentos. Eu sei que o orçamento da saúde, para você ter uma ideia, o orçamento da saúde de Itanhaém, ele é praticamente o orçamento total da cidade vizinha aqui em Mongaguá. Então, para você ver que é um orçamento muito grande, eu só não sei te precisar em números, mas eu sei que existe essa diferença muito grande. Então, o orçamento da educação de Itanhaém é um orçamento muito grande também. Só que eu não vou conseguir precisar esses valores porque não é um assunto que hoje eu estou engajado em fazer no meu dia a dia no trabalho, tá bom? Peço até desculpas. Tá certo. Não, imagina, vamos ter outras oportunidades. Mas vamos seguir. Sim, com aqui, certeza. enquanto você toma uma água. Deixa eu aproveitar aqui, dar uma passadinha aqui. O Litoral no Ar News. Bora, William. Tamo junto, irmão. Boa noite a todos. Camila Monteiro, minha noiva. Boa noite, meninos. Marco Aurélio. Boa, William. Marco Aurélio, lamentável oposição se dividir, sempre deixando o prefeito ganhar. Marcos Bittencourt. Boa noite, irmãos e irmãs. William, eu vou passar aqui, puder, mas antes, deixa eu te fazer uma outra pergunta, se você puder. Recentemente eu estive em Itanhaém, a trabalho, e dei uma volta na cidade, eu percebi que existem muitos prédios públicos, inclusive em péssimas condições. Você saberia dizer se esses prédios públicos são alugados ou são imóveis da prefeitura? Boa pergunta, tá? Boa pergunta, porque é algo que eu já estou trabalhando também. Eu estou fazendo todo o levantamento dos equipamentos públicos e principalmente desses equipamentos alugados, porque assim, da mesma forma que eu falei que existe esses cargos comissionados que servem de cabide de emprego aqui na nossa cidade, também existe algumas suspeitas e denúncias sobre imóveis que são alugados acima do valor, né, para poder compensar algumas pessoas no sentido de que ajudou na campanha, porque é parceiro, porque precisa fazer isso, fazer aquilo. Então eu estou fazendo um levantamento que eu acredito que até o meio de julho agora eu vou fazer a matéria e vamos também, se algo estiver errado, nós vamos também protocolar no Ministério Público para que o Ministério Público possa apurar esse tipo de coisa também. O que eu posso falar que todo mundo já tem o conhecimento é a nossa rodoviária, que é a rodoviária de Itanhaém, que ela é alugada, ela tem um espaço enorme ali, né? E não vem recebendo nenhum tipo de manutenção. Já teve diversos problemas lá, as mídias grandes da nossa região foram lá, mostraram, né? Inclusive o ex-administrador da rodoviária de Itanhaém se tornou vereador, hoje é vereador, né? O senhor Cícero, né? Mais conhecido como Bill Gomes, e deixou depredar aquilo lá. Aquilo lá virou albergue para pessoas em situação de rua, né? E lá poderia muito bem ter um local onde poderia funcionar várias coisas, como já funcionou lá atrás. Lá já foi o pátio, lá já foi a junta militar, lá já foi a farmácia de alto custo, lá já teve, já abrigou os artesãos da cidade. Então, assim, tinha o Banco Popular, diversas diretorias e secretarias tinha um espaço dedicado lá na rodoviária. Hoje não tem nada. Hoje, infelizmente, daqui a pouco nem as empresas de ônibus vão conseguir ficar lá porque a situação desse prédio é muito degradante. Fora que se paga um valor absurdo de aluguel, se eu não me engano, a última vez que eu vi que estava atualizado, que a gente acabou puxando, é em torno aí de quase 60 mil reais mensais. Então, assim, dá mais de R$500 mil no ano, né? Então, assim,
precisa ver certinho se compensa manter aquilo lá ou não, ou fazer uma parceria público-privado, né? Trazer um graal, quem sabe um graal ali, junto com uma rodoviária, já amenizaria os cofres públicos da nossa cidade, quem sabe fazer qualquer outro tipo de parceria ali, né? Mas assim, tem muitos equipamentos públicos aqui em Itanhaém que nós vamos destrinchar e trazer à tona aí os valores e cada imóvel alugado da nossa cidade de Itanhaém. Certo, Ida. Bom, a gente vê que parece que isso é institucionalizado em todas as 9 cidades da Baixada, né? Aluguéis para beneficiar pessoas de campanha. Aqui a gente teve algumas denúncias na época da eleição a respeito de aluguéis que deveriam custar tipo 15 mil, sendo feito por 96 mil reais. Compras de terrenos que estavam com problema de documentação, de IPTU atrasado, se eu não me engano, no valor de 2 milhões, foi vendido a 5, umas coisas absurdas. E você falou também a respeito, que eu até clamo a população de Itanhaém para observar, porque eu também constato a mesma situação na teoria de eu crio o caos para ser a solução. Então, você, cidadão, que precisa de um dia acionar um agente público para você conseguir uma vaga de internação, um exame, uma vaga na escola, ou o uniforme da escola que não chegou, você vai lá, pega só para você. Você pensando dessa forma pífia, você deixa de nivelar a situação do município para que todos sejam atendidos. E aqui, da minha opinião, essa questão de uniforme, faltando aí já há meio ano já quase, já vão entrar de férias para começar de novo o ano, isso aí é falta também de cobrança da população. Tem que ir lá fazer uma passeata na frente da prefeitura cobrando o uniforme. Isso aí vem verba do Fundeb, vem um monte de situação que dá aporte para a cidade para ficar nessa vergonha. Então, assim, é importante, como você falou, que você já está vendo e está indo de uma forma diferente, porque quando o Nelson falou assim, isso aí já existia a questão das páginas e tal, mas o Cícero, que no caso meu apelido aqui é Dé, a gente já me respondeu, o problema é você conscientizar as páginas, que é até legal você ter o teu like, ser uma página conhecida, mas o importante é a gente levar um serviço social, que é a cobrança. Porque se você procura um grande grupo televisivo aí, se a prefeitura fizer anúncios com a prefeitura, as prefeituras que mais apanham das televisões são Itanhaém e São Vicente, porque não anunciam com eles. Mas as outras, eles já calam mais um pouco a boca. Então, assim, tem que continuar esse movimento lá em Itanhaém. A gente aqui de Santos vai continuar acompanhando e dando espaço para quem quiser vir aqui falar. O nosso programa, o intuito dele é desenvolver cidadãos, né? Quem sabe que na última eleição a gente conseguiu algumas pessoas que a gente fazia tratativa, hoje eles são vereadores. E assim, os que entraram, que tem essa conscientização de ter que dar alguma coisa em troca após ser eleito, né? Que no caso é as benéficas para o município, a gente não se decepcionou aqui em Santos com os 2 que entrou, tem mais 2 lá em Praia Grande, que está fazendo um agito na Câmara, não é aquela mesmice. Para você ter uma ideia, o atual líder do governo essa semana, ou na outra semana, não me recordo direito, é tanta situação que eu acompanho, ele comentou o seguinte: a Câmara de Santos já fazia tempo que ela não tinha os embates que tem. Câmara não é para ter lá um puxadinho do prefeito, os coleguinhas do prefeito. Então, hoje, na Câmara, uma sessão da Câmara hoje em Santos demora 3h20, 3h10. Se você acompanhar as outras sessões, era 1h20, os caras já votavam tudo e iam embora. Então, assim, tem que ter uma resistência de fato na cidade. E, assim, eu acredito que
A gente plantando esse tipo de conscientização aqui, William, vai florescer frutos lá na frente. E assim, tem que se falar de política. A pessoa que não gosta de política vai ser governada por caras que nem Tiago Cervantes, Alexandre Barbosa, Caio Amado, que o pessoal reclama, e assim sucessivamente. E o Rogério? O Rogério não manda na cidade, o Rogério é o fantoche do Paulo Alexandre Barbosa, sabe muito bem. E me diz uma coisa, nessa percepção que você está tendo a respeito de Itanhaém, vamos forçar assim um pouco. Diz aí uma coisa que esteja acontecendo nessa nova gestão que é antiga, de bom para a população, ou não tem nada? Olha, alguns dias atrás eu participei de um outro podcast de um amigo aqui que tem, ele me fez a mesma pergunta, né? E assim, eu vou responder a mesma coisa que ele respondeu, porque não mudou muito, mas assim, não que esteja bom, que esteja funcionando, mas é que eu vejo o secretário correr um pouquinho mais atrás, que é o esporte, do secretário Rogério Salceda. Não está bom, mas eu vejo que ele não está parado, que ele não está querendo só receber o salário dele, fazer negócio. É um cara que está ali movimentando o esporte, está fazendo alguma coisa. Eu creio que a única coisa assim que vem funcionando com suas dificuldades, mas em Itanhaém eu acho que é isso. Eu fico até constrangido de falar, porque parece que eu sou um cara totalmente negativo, que eu sou um cara que só sabe falar coisas ruins, mas é que, infelizmente, eu vivo numa cidade hoje governada por pessoas que não fazem nada. Você vai olhar para o meio ambiente, a cidade está sendo devorada, as árvores. As árvores estão sendo devoradas. O nosso secretário de meio ambiente é outro água de salsicha, ele só sabe dar desculpa. Ele só sabe dar desculpa e cuidar da causa animal. A causa animal é importante, é muito importante. Mas não é só a causa animal que faz parte da Secretaria de Meio Ambiente. Nossa cidade ela é rica na sua fauna, na sua flora, desculpa, e na fauna também. Mas, infelizmente, é um secretário que resolveu sair cortando todas as árvores, cara. Tipo assim, é impressionante. E para ele tá tudo bem. Só que na redondeza da minha casa aqui, na Praia do Sonho, uma aqui foi cortada aqui, na esquina, tem outra que foi cortada ali, árvores grandes que provavelmente tinha muito ninho de pássaros, vinha aqui em casa vem um passarinho, eu não entendo muito de passarinho, mas vem uns passarinhos tão bonitos, eu já vi aqui aves, tucano, então cada vez que vai cortando essas árvores, as coisas não vão funcionando. Aí você olha para a saúde com uma dificuldade tremenda, você olha para a educação, mais dificuldade ainda, você olha para a segurança. A segurança mas todos os dias tem relatos de furto, de roubo, de estupro, de tudo. Aí você olha para a Secretaria de Urbanização, tá fazendo nada. Você olha a parte de zeladoria, não tá fazendo nada. A única coisa que tem é contratos suspeitos, superfaturados. Nessa questão aí tá funcionando alguma coisa aí, mas para eles, né? Não para a gente, né? Infelizmente, como eu falei, fico até constrangido de responder esse tipo de pergunta, vou falar o esporte, que é o que tá menos pior, né? Mas não deveria ser, deveria estar funcionando outras áreas da nossa cidade melhor, né? Essa questão do esporte que você falou, eu estive no ano passado. Existem alguns eventos esportivos aí na cidade, né? Stand-up, corridas. Isso também é patrocinado pela prefeitura, né? Aquele patrocínio, sabe? Quando eles só dão autorização para poder utilizar a rua. É mais ou menos isso, porque normalmente são eventos particulares que têm o apoio da prefeitura, né? Não necessariamente a prefeitura faz algo em conjunto, porque existem pessoas aqui que são vinculados à prefeitura, que fazem esses eventos, ganham o dinheiro em cima disso, e a prefeitura só libera ali o alvará para poder utilizar a rua, para poder interditar a rua, ainda utiliza os guardas municipais, utilizam
os guardas de trânsito, mas o evento normalmente é particular, né? Então, assim, não que isso seja ruim, isso é bom, eu acho que isso é bom, mas eu acho que isso aí, então, deve ser aberto para outras pessoas que fazem esse tipo de evento, não só pessoas vinculadas à prefeitura, né? Então, assim, tem eventos que são feitos aqui, principalmente essas corridas de rua estão ficando muito famosas em Itanhaém. Eu acho que tem que vir mais, eu acho que tem que ser feito muito mais, né? Eu acho que a gente tem um rio Itanhaém tão rico, tão bonito, que pode ser muito mais bem explorado também. Temos uma extensão de praia gigantesca, que a gente pode trazer etapas de surf. Nós temos o Morro do Paranambuco aqui, que pode ser um morro de esportes radicais, trazer grandes mídias, do Sport TV. Para mim, é um dos lugares mais bonitos da Baixada Santista, à vista daquele morro, entendeu? Fazer esportes radicais ali, eu acho que tem tudo a ver. Nós temos ali a Boca da Barra, que é uma das bocas da Barra mais bonitas também do nosso litoral paulista. Só que precisa ser explorado, né? Explorado no sentido bom da palavra, explorado de uma forma boa para a nossa cidade, atrair novos turistas, para fomentar a parte de hotelaria, né? Que, infelizmente, nós temos hoje turistas que vêm, mas bom, né, não é nem turista, né? A gente tem um outro nome que se refere, né? São né, veranistas, alguma coisa nesse sentido, que eles vêm, ficam no final de semana e já vai embora, ou já vem tudo comprado de São Paulo, acaba não gastando aqui no comércio da nossa cidade, não existe o aquecimento do comércio da cidade, porque os comerciantes vêm reclamando muito também que as vendas estão caindo, os impostos tá ali batendo na porta, muitas empresas fechando, mandando funcionário embora, e isso vai criando um problema, né, muito maior do que parece ser, né, que é um problema de emprego, é um problema que aí a população sem emprego não consegue pagar imposto, aí a prefeitura não consegue recolher. Teve uma entrevista do vice-prefeito agora há pouco tempo, que inclusive acho que foi do Douglas Gonçalves lá, e ele fala que Itanhaém não tem uma arrecadação, é muita inadimplência. Não tem, é inadimplente porque não dá emprego para a população, porque não traz empresas. Se a gente for parar para ver aqui as empresas grandes que tem aqui na cidade, a maioria delas, maçante, 90%, são empresas todas vinculadas a alguém da prefeitura. Entendeu? Vamos por se eu sair hoje, amanhã, para ir procurar emprego e bater currículo nessas empresas, dificilmente vão me chamar, porque eu sou um cara que estou aqui colocando, me expondo, falando dos problemas da cidade, e eu não vou arrumar emprego. E muita gente utiliza a internet, utiliza as suas redes sociais para poder fazer um vídeo para cobrar, e os políticos entendem de forma errada, entendem que, lá, tá vendo? Aquele ali a gente tem que boicotar, aquele ali a gente não tem que dar nada. Aquele ali é um sistema de coronelismo muito grande na nossa cidade. Então, assim, infelizmente ou felizmente, né, para os esportistas, o esporte ainda funciona um pouquinho, tá engatinhando, mas tá funcionando. É o secretário que eu mais vejo com vontade de trabalhar e fazer dar certo. Entendi. Eu vou ler aqui os comentários. Thaís e Freitas, boa noite. Uniforme da rede municipal não chegou até hoje. Então, assim, mais embaixo tem aqui a outra informação. Marcos Bittencourt, 208.497 milhões de orçamento da educação isso mesmo. Diretrizes sanitárias. O Marcos é um dos caras que tem uma página aqui que também faz um trabalho bem importante. Ele ajudou a gente aí com o orçamento da educação. Então, 208 milhões e meio, cara. Aí não ter dinheiro para fazer os informes das crianças é uma covardia muito grande, né? E aí tem aqui o envio do governo federal no Fundeb foi 14 milhões de reais. População de Itaém, pergunte para Tiago Cervantes, onde estão os 14 milhões. Está aqui o nosso soldado que está lá para o lado de Praia Grande, Fabiano Caprio, boa noite. Fala, Fabiano, mandar o negócio da pizza. Tem que mandar o negócio da pizza aí, Fabiano. Aí o Marcos Bittencourt novamente, máquina do eletrocardiograma do posto Oasis está no UPA. E cada eletro do UPA... E cadê o eletro? Cadê o eletro do UPA? E o eletro do Guarapiranga está sem bobina, quer dizer, falta de manutenção.
Na última prestação de conta dos primeiros 4 meses da cidade, está com 320 milhões de dívidas, no que eu não sei. Os pontos de Então vem ônibus do aumentando essa Guapurá, dívida, né? os pontos de ônibus do Guapurá estão todos destruídos, não tem um ponto de descarte. Há 3 meses atrás tivemos, tem um coraçãozinho aqui, o roubo de fiação do posto de saúde do shopping. Então, muitos problemas e pouca solução. O comércio não aquece, o comércio, praticamente 90% é de pessoas que são ligadas ao governo. Como é que desenvolve uma cidade, Nelson, com essa estrutura de coronelismo? Complicado, né? Aproveitar para mandar um abraço para o Marcos, né? Pelo que nós vimos aqui, temos contato, é bem atuante também. O que é interessante é que você tem uma cidade de Itanhaém, onde você tem uma oposição atuante, mas que não se conversa, né? Então, eu penso que, como aqui em Santos, a oposição precisa se unir mais, precisamos deixar o ego de lado para lutarmos por uma cidade melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação à eleição. Nós tivemos aqui nas eleições anteriores, na penúltima eleição, na verdade, um grande número de candidatos a prefeito. E esses candidatos, todos eles, ou digamos 99%, foram unânimes em criticar a atual gestão. Inclusive com agressões verbais, teve um debate que quase saiu briga, enfim. Agora, o interessante é que passado um ano, passado 3 anos do mandato, começou a campanha e todas essas pessoas, esses ditos candidatos, estão hoje dentro da prefeitura, prestando serviço. Se não é ele, é o filho, se não é o filho, é a nora, e por aí vai, né? E a gestão e a cidade passaram a ser uma maravilha. Isso também ocorre aí na Praia Grande, ou na cidade de Itanhaém, ou seja, na cidade de Itanhaém, as pessoas que criticaram a atual gestão continuam atuando, continuam participando, continuam cobrando, parte, né? Ou sumiram ou fazem parte da atual gestão? Então, isso também é um problema que eu vejo de alguns políticos aqui da nossa cidade, né? Eu vejo poucos fazendo alguma coisa, né? E sempre quando a gente vai conversar com eles, eles dizem que estão se recuperando da eleição, que logo voltam, né? Eu acho, na minha opinião, que esses ex-candidatos deveriam sim colocar um pouquinho mais a cara, deveriam sim cobrar um pouquinho mais. De que forma? Se posicionando, né? Se posicionando, fazendo o que uma oposição de verdade faz, que são denúncias, que é buscar com pessoas do próprio partido que tem mandato no Estado, deputados, recursos para a nossa cidade, porque eu acho assim, oposição não é só mostrar o defeito, porque a gente sai da nossa casa aqui e já encontra defeito na porta de casa. Então é muito fácil só apontar os defeitos, mas quando a gente tem a possibilidade de trazer recursos como oposição, isso é importante também. Ah, mas vou trazer recurso e o prefeito vai fazer. Não, tudo bem, vai fazer, mas vai fazer para a gente. E outra, é um deputado que é ligado a mim. Então, por que eu vou deixar? Se eu tenho a condição de trazer recursos para a minha cidade, por que eu não vou trazer? Então, eu acho que também os nossos líderes, vamos dizer assim, da oposição, precisam mudar um pouco a mentalidade. Oposição não é só denúncia no Ministério Público. Oposição não é só mostrar o que precisa ser feito. Oposição é também trazer recursos para a nossa cidade. Porque se a gente pensar dessa forma, nós vamos ter mais recursos, nós vamos ter mais verbas, e outra, vamos trazer essa verba e vamos colocar ali para o prefeito. O prefeito vai ter que fazer, a gente vai ter que cobrar. Falar, e aí, prefeito, não vai fazer não? Tá aqui o dinheiro, a gente trouxe, a gente cobra, mas a gente trouxe. Então, eu acho que falta um pouquinho disso aí na oposição
Tem. Eu acredito que não seja só um problema na nossa cidade, eu creio, eu tenho amigos em outras cidades aqui do litoral, e também é mais ou menos isso, né? Esperam-se chegar a época de eleição para poder começar a se falar na política, principalmente quem tem pretensão de ser candidato um dia. Eu penso um pouquinho ao contrário. Respeito a opinião de quem acha que o candidato, o ex-candidato, precisa ficar parado e trabalhar. Ah, mas o cara tem que trabalhar, o cara não vive da política, né? Não tem cargo, ele precisa trabalhar. Eu também trabalho, mas eu estou aqui fazendo o meu trabalho de cidadão, né? De denúncias, de mostrar o que pode ser melhorado, o que não pode. Mas eu também acredito que esses ex-candidatos precisam se posicionar, precisam ajudar a gente, né, aqui das páginas de Itanhaém. Nós precisamos desse apoio, que é um apoio jurídico, porque o governo vive atacando a gente com processos, o governo vive querendo boicotar a gente de uma forma ou de outra. É difícil, algumas portas se fecham, então a gente tem um processo muito grande, né, de colocar a nossa cara, de se expor publicamente, cobrando melhoria, e muitas vezes não é nem para a gente, né? Muitas vezes é para outras pessoas, para outros bairros que a gente acaba nem frequentando. Então, eu acho que é necessário ter uma ajuda em conjunto, né, de todas essas pessoas indignadas, dessas pessoas boas que pensam numa cidade melhor. Enquanto isso, se a gente não fizer isso, quem está no poder vai continuar nadando de braçada, fazendo o que quer, como quer e do jeito que quer. Certo. Me diz outra coisa. CMDCA, Conselho Tutelar, funcionam em Itaém? Olha, eu sou meio suspeito a falar do Conselho Tutelar, porque eu tenho um grande amigo, né, que inclusive hoje ele é vereador. Então, eu sempre acompanhei muito o trabalho dele, do Conselho Tutelar. Tem um outro amigo, que é o Robson Campelo, que inclusive eu votei nele, ajudei ele a ser conselheiro. Eu acompanhei muito o Daniel, né, que hoje ele é vereador aqui na cidade de Itanhaém. E não venho acompanhando muito o Robson, mas eu sei muito da capacidade dele e da vocação dele de poder fazer o trabalho. Então, eu posso falar pontualmente dessas duas pessoas. E sempre quando eu ouvi falar do Conselho Tutelar, sempre ouvi falar muito bem que o Conselho é um conselho ativo, é um conselho que procura, dentro das suas possibilidades, fazer um trabalho bom. O Daniel é um cara sensacional, o Daniel é um cara que ele viveu o Conselho Tutelar, né? Ele foi conselheiro, acho que, se eu não me engano, por 3 mandatos, não à toa virou vereador, um dos vereadores aí que surpreendeu com a sua votação. E é um trabalho muito bem feito, até onde eu acompanhei, sim, né? Agora com o Robson, faz algum tempinho que eu não converso com ele, né? Faz uns 3 meses, uns 3 meses, 3, 4 meses que eu não converso com ele, mas é um cara muito ativo também. Os outros conselheiros eu não tenho contato, mas eu posso falar que do trabalho desses 2 amigos aí que eu tenho, o Daniel, que fez um grande trabalho quando conselheiro, e o Robson, eu tenho certeza que, até onde eu falei com ele, já estava fazendo um grande trabalho. Inclusive, existe muita demanda, principalmente aqui em Itanhaém, de abuso infantil, sexual, né? Tem muito mesmo. Muitas vezes a gente não fica nem sabendo, mas é um dos grandes problemas, principalmente nos bairros mais afastados, e que os órgãos competentes precisam estar atentos a isso. Existe muito abuso sexual infantil aqui na nossa cidade. Porque é interessante, né? Eu perguntei do Conselho Tutelar e do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, porque é estranho, né? Você ter esse problema que vocês tiveram com as escolas, o estado das escolas, inclusive, pegando fogo, e nós estarmos no mês de junho e até agora as crianças estão sem uniforme. Né? Isto também é de responsabilidade do Conselho Tutelar e do CMDCA. Por isso que eu te perguntei, eles não se posicionaram, ou se posicionaram e a prefeitura não deu atenção? Olha, os conselhos municipais aqui em Itanhaém, eles são
na sua maioria, muito suspeitos, né? Tem muito conselho municipal aqui formado por pessoas ligadas ao governo do prefeito Thiago Cervantes. Outros, a gente até acompanhou e viu que existem realmente outras pessoas da sociedade civil. Mas, assim, pelo que eu escuto, pelo que eu presencio, não necessariamente esse conselho, mas são conselhos assim que é um pouco do puxadinho da prefeitura. Então acaba falando muito amém a, ao que o secretário, ao que o prefeito quer fazer, entendeu? Então assim, não existe muita cobrança, não existe do conselho chegar ali e cobrar alguma coisa, né? Sobre as escolas que pegaram fogo, esse tipo de coisa, o Daniel, que hoje é vereador, ele foi um cara muito ativo, ele foi um cara que se preocupou bastante, inclusive protocolou alguns requerimentos para poder puxar algumas informações, inclusive eu até ajudei ele com outras informações, porque eu não sou vereador, mas a população pode, inclusive, até passar aqui uma dica para a população, que mesmo não sendo vereador, nós conseguimos ter acesso aos requerimentos que os vereadores apresentam na sessão e também através da lei de acesso à informação, que é através do site gov.br, lá a gente consegue protocolar requerimentos que nem os vereadores protocolam na Câmara Municipal. Então, assim, muitas das minhas denúncias foram em base de informações que a prefeitura passou ali para mim e eu vi que tinha alguma coisa errada, né? Então, qualquer cidadão pode entrar lá no seu gov.br, entrar na lei de acesso à informação, que consegue fazer requerimentos igualzinho os vereadores fazem lá na Câmara Municipal também. Então, ali a gente consegue ter um pouco da dimensão. Agora, voltando ao assunto dos conselhos, infelizmente, né, não vou generalizar, mas a maioria dos conselhos são conselhos aí com pessoas próximas ao governo e talvez por isso não exista esse clamor, não exista essa cobrança, essas denúncias por parte do Conselho. O que eu tenho a dizer é que eu não sei, eu acho que deveria as prefeituras conduzir os trabalhos das formas que eles querem, porque os conselhos parecem a mesma radiografia, né? É instituído, eles viram agentes públicos com uma função mesmo que não tenham cargos, e eles não agem para atuar como representação da população, né? Diga-se o nosso aqui de saúde. O nosso de saúde aqui, as mesmas pessoas estão há 40 anos de frente a esse cargo, mesmo ele não sendo remunerado, é um cargo importante, ele deveria se aprofundar nas fiscalizações de contrato, cobrar quem de direito, e a gente não vê esse posicionamento, né? E cabem, né, falou a respeito das pessoas que disputam a eleição, se mostram como liderança. Assim, eu comecei esse trabalho já tem 5 anos, fomos derrotados na eleição porque a gente queria outra coisa, mas mesmo assim, eu coloco o Rogério Santos e os demais secretários, a parte governacional da cidade, como as pessoas que estão ali para me representar. Eles sabem nitidamente que eu sou totalmente contra eles. Mas, toda vez que eu vou lá para tratar alguma coisa, eles têm que me receber e me dar um posicionamento. E assim, ao longo desses anos, eu fui impondo a minha presença, eu fui fazendo representações do Ministério Público. Muitas das vezes também me decepcionei com o Ministério Público, principalmente depois de uma reunião que eu tive com a promotora. Eu acredito que até o Ministério Público tem medo dos conglomerados políticos abaixados, não sei porquê. Eles se colocam na eleição como os nossos representantes. Se a gente não puder cobrar deles, então entrega tudo para os índios, né? E assim, as pessoas somem, né? Não pode deixar de existir um William Sattere, um Marcos Bittencourt, um Cícero aqui em Santos, um Nelson Melchior. Até o pastor aqui, Leonardo, que está nos bastidores, que não vai para o céu, ele está se esforçando, coitado, não vai chegar lá. Mas essas lideranças, elas têm que serem desenvolvidas e elas têm que ser passadas de umas para outras. Não me olha feio, não, porque não adianta. Você me colocou aqui porque você quis. Então, eu passo o time olhando com o cara feliz que o programa vai acabar
mas tudo bem, a gente vai para outra rádio, a gente é competente. Bom, as pessoas têm que continuar contaminando as outras com essas práticas de querer um mundo melhor, de querer uma cidade melhor, e assim, todos têm que serem atendidos pela prefeitura de uma forma igualitária. Quando eu entrei no grupo de vocês, que vocês falaram que o 29º Batalhão de Polícia, né, que é um órgão que está ali para servir e proteger, é praticamente um puxadinho da prefeitura, porque tem alguns policiais que fazem bicos lá para os vereadores ou o prefeito, sei lá como é que funciona a estrutura, e quando chama para uma votação e a prefeitura fica na porta, isso é intimidação, não pode acontecer. Se a casa do povo, o povo não puder ir, então assim, vocês têm que continuar de fato o trabalho, que nem eu mesmo, com essa frustração dessa primeira eleição, eu vou continuar cobrando os mesmos, porque eles estão lá em cargos eletivos para me atender. Eles são os meus representantes. Ah, mas você só critica, você deveria agradecer quando a gente faz algum... Não tem que agradecer o poder público, porque é a mesma situação que eu dou muito de exemplo aqui no programa. Quando você vai no banco, deposita o dinheiro lá, ele trabalha com o teu dinheiro, não te paga nada por isso, que você vai lá depois sacar, o único benefício que o banco te dá é proteger o teu dinheiro para o ladrão não te roubar, porque se você ficar andando com o dinheiro da carteira, os caras te levam. Mas quando você vai lá e saca esse dinheiro do caixa eletrônico, alguém dá obrigado para o caixa eletrônico que está te devolvendo dinheiro? Mesma coisa é o cidadão. Nós somos a sociedade civil que paga tudo isso. A gente tem que inverter essa situação que os políticos se colocam como deuses. Não, eles não são deuses. Se eles não trabalharem de acordo, se firmarem nesses processos que a gente... Não estamos dizendo que é corruptivo, mas se a gente ficar vasculhando as contas, a gente vê muita coisa errada, uma hora vai dar problema para eles. E se eles não tiverem na lei, eles têm a punição severa da lei. E assim, eu acredito que tem que desenvolver lideranças que nem você, o Marcos, que a gente já entrevistamos aqui, mais uma meia dúzia que tem aí, para tomar a cadeira desses caras, porque esses caras que estão aí, eles ganham, depois ficam amigos do prefeito e fica que nem aqui em Santos. É o mesmo modo operante. Entrou no grupo, forma lá um projeto de poder, a população que se lixe. Onde já se viu escola pegar fogo? Cadê a ação do Ministério Público para responsabilizar alguém? Imagina o prejuízo, né? Até vi vocês comentando a questão do transporte que é ruim, até o transporte para transportar as crianças dessa escola que pegou fogo para ir para outra está um problema. Mas é isso, Ira. Fico feliz que você é um cara atuante. Vamos deixar o nosso programa aí, aqui fazendo um apelo para o pessoal de Itaém, que quiser participar do nosso programa, os microfones são abertos. E não só de Itaém, de Praia Grande, de Mongaguá, se você tem uma denúncia, se você quer desenvolver uma discussão ampla a respeito de algum processo, entre em contato com nós aqui da Unisag TV Web, né? E toda sexta esse programa vai estar aqui vendendo conscientização política. É ou não é, meu amigo Nelson? Meu amigo Cícero, muito bom receber pessoas como o William, como o Marcos, como a nossa amiga aqui, também, agora eu esqueci o nome dela. A Malagó. Isso. Então, são pessoas que fazem a diferença. Né? Não conseguimos ainda transformar a cidade da forma como nós pensamos, mas estamos no caminho, né? E a união ela é muito necessária, né? Deixa eu dar só outra passadinha aqui, Marcos Martins. Muitos não se manifestam por conta de represálias. A vaidade daqueles que estão à frente do governo não aceitam opiniões. Marcos Bittencourt. Bom, falar do Daniel, que com articulação com os deputados trouxe mais ônibus escolar e também uma ambulância para a cidade. Marcos Martins, do Guapurá. Os poucos pontos de ônibus que lá estão foram confeccionados pelos comerciantes locais ou moradores. Marcos Bittencourt. Há 20 dias atrás, a Record mostrou descaso de buracos e lama. A prefeitura prometeu cascalho e não fez. Os próprios moradores compraram entulho e fizeram. Só assim funciona. Marcos Bittencourt, bairro do Boipiranga, William? Boipiranga. Boipiranga. Muito bacana aí, viu, filho? Pois é. O que a gente
fala para vocês é o que a gente tem feito por aqui, né? A gente faz vídeo, divulga nas redes sociais, manda para as emissoras e cobra, né? Mas, William, nós estamos chegando aqui no finalzinho, passou bem rápido, né? Então eu vou deixar para você deixar aí o seu recado, a sua mensagem, seus endereços eletrônicos. Agora é o momento Xuxa, você pode mandar beijo para quem você quiser, você pode reclamar de alguém, só não pode xingar, mas o resto e se xingar também o processo é teu, não tem problema. Tá certo. Bom, gente, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a vocês por ter aberto esse espaço tão importante aqui pra gente, né? Acho que a população precisa começar a enxergar que a rede social é algo que chega além daquilo que a gente imagina, né? Antigamente a gente precisava de algum veículo grande para poder mostrar a nossa satisfação, e hoje a gente, com o celular, a gente já consegue atingir centenas de pessoas. O meu recado é para que as pessoas de Itanhaém, a população de Itanhaém, principalmente aqueles indignados com esse governo, né, indignados com a situação que está a nossa cidade, possam se levantar, possam pegar sua indignação de uma forma boa e começar a olhar para a cidade de uma forma que a gente pode sim unir forças, que a gente pode sim unir expertises, aqueles que têm uma expertise para poder fazer pesquisas, aqueles outros que colocam a cara, aqueles outros que sabem a parte burocrática, unir todas essas forças para que a gente possa cobrar os nossos governantes, né, para que a nossa cidade melhore cada vez mais. Porque, infelizmente, é uma situação muito, 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 muito desagradável, é muito, muito, muito sem perspectiva nenhuma. E é como eu falo para todas as pessoas que quando vêm conversar comigo, que a gente precisa começar a ocupar espaços. As pessoas boas da nossa cidade, as pessoas boas que gostam de política e também aquelas pessoas que não gostam de política, começar a olhar de uma forma diferente para a política, para a gente começar a ocupar esses espaços. Porque quanto mais pessoas boas ocuparem esses espaços na política de Itanhaém, e não só de Itanhaém, mas de todas as cidades do nosso litoral, menos espaço as pessoas ruins vão ter. E, infelizmente, nós temos muito mais pessoas ruins na política atualmente do que pessoas boas, né? Pessoas que, infelizmente, não olham para a cidade como um todo, e sim somente ali para aquele cantinho, para aquelas pessoas que vivem em volta dela, e essas pessoas sim prosperam na nossa cidade. Mas a população não prospera, né? Infelizmente, porque não tem condições para isso, né? Então, o meu recado é mais em base disso. Vamos levantar pessoas boas para poder fazer parte da política de Itanhaém, para fazer parte da política do nosso estado de São Paulo, para fazer parte da política do Brasil, para que aí sim a gente possa ter municípios melhores, um estado melhor e um país melhor. Porque enquanto nós não nos colocarmos, não nos metermos na política, as pessoas ruins vão continuar tomando conta, vão continuar tomando decisões do nosso futuro, né? Do nosso futuro, vai impactar no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, no futuro dos nossos netos, dos nossos pais, enfim. Chegou a hora, chegou o momento das pessoas boas começarem a ocupar espaço e vir para a internet, vir para a rua, lotar a Câmara, ir para o Paço Municipal, começar a mostrar a realidade que nós vivemos, para aí sim a gente começar a ter um pontinho de experiência. Pode ser que nós não vivemos essa grande fase, porque nós estamos começando a plantar essa sementinha. Mas só de plantar essa sementinha a gente tem a certeza que os nossos filhos ou os nossos netos vão viver essa realidade que a gente sempre sonhou. Então, meu recado é esse, agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui, de estar falando com vocês, agradecer esse espaço importantíssimo que vocês vêm dando para as pessoas, não só de Itanhaém, mas de todo o litoral. E que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe todo mundo que assistiu, todo mundo que vai assistir. E é isso. Vamos lutar para uma cidade melhor, para uma região melhor, um estado e um país melhor. Obrigado, William. E eu fui José Cicero. Gente, então, queria agradecer também a participação do William, né? Vocês veem lá, é uma liderança forte lá em Itanhaém. Eu costumo dizer que quando a gente inicia um trabalho, as pessoas vão começar a torcer o nariz para a gente, mas a gente não está aqui para fazer amigos, a gente está aqui para cobrar posicionamento,
da municipalidade, com relação a respeito e a responsabilidade tem que ter com o erário público, né? Ele falou de sementinhas, a gente tem aqui um ditado que diz o seguinte: muita gente no mundo come tâmara, mas alguém plantou essa tâmara lá atrás, porque assim, a tâmara, em média, leva 100 anos para florescer um fruto. Então, a gente tem que continuar com essa resistência, tem que estar cobrando eles. Se não for por respeito, pelo menos eles não têm medo da gente, porque a gente tem que começar a se organizar, porque nós somos quem paga tudo isso. Essa cultura de político se achar que é Deus, são deuses intocáveis, tem que acabar. Eu faço votos que daqui a uns anos a gente tem uma legislação mais severa com relação à corrupção, à maltratativa do dinheiro público, né? Porque a gente vê aí alguns políticos, estou dizendo que é o caso do Itaém, né? Para não dizer que eu estou chamando ele de corrupto. A gente vê no cenário nacional pessoas desviando milhões, matando milhões de pessoas nesse Brasil afora, e aí o cara ele é preso, foi detectada a tal da corrupção, ele não devolve o dinheiro e depois de 2, 3 anos fica fazendo videozinho em cobertura comprada com dinheiro da corrupção. Então, quer dizer, o nosso país ele tem que ter uma reformulação estrutural de consequência para esse tipo de ato. O político, ele mata mais do que um ladrão no latrocínio, porque numa canetada ele derruba milhões de pessoas aí nessas filas de UPA, nessas situações de escola aí que não tem uniforme. Isso é vergonhoso. O Ministério da Educação manda o dinheiro e os caras vão empurrando com a barriga. Isso aí tem que ajuizar, fazer ouvidoria no Ministério da Educação, perguntar onde foi parar o dinheiro dos uniformes das crianças, que isso aí é uma vergonha, é uma coisa inadmissível. E Itaém é uma cidade, cara, linda, aquela Boca da Barra, quando eu fui lá na Secretaria de Saúde lá para reunião, eu não conhecia aquela parte, sempre passo mais pela parte ali da pista e tal. Nosso lugar é lindo, ali se desenvolver turismo. Tem até um restaurantezinho de comida, se eu não me engano, espanhola, tem lá que o rapaz me falou, perto desse morro que ele falou, que é uma paisagem linda também. Então, assim, gente, vamos continuar com a luta. Agradeço aí quem assistiu. Se puder comentar, compartilhar e seguir a nossa página para fortalecer o nosso projeto aqui. O like é muito importante nessa hora. E me despeço com vocês aí, finalizando da seguinte forma: quando o poder público não ouve o cidadão, nascem as novas lideranças. Muito bem. Agradecer uma vez mais o William, agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que nós recebemos o William Sartre, um jornalista investigativo e ativista político de 36 anos, conhecido por suas denúncias contra a corrupção e má gestão pública em Itaém. Destaca sua trajetória de luta contra a corrupção, enfrentando processos e perseguições, mas mantendo firme seu compromisso com a verdade e a justiça, sem meias verdades, sem papas na língua. Hoje, nós falamos sobre saúde de Itaém, segurança, zeladoria, emprego, ou melhor, a falta de emprego. Falamos sobre a falta de transparência, falamos dos problemas escolares, enfim. Mas hoje, nós não conseguimos falar que a seleção brasileira venceu, finalmente. Nós também não falamos do Dia dos Namorados, não falamos do Dia de Santo Antônio, para quem é católico, inclusive a quem queira fazer uma petição, a banana que puder, fazer uma petição para que o Dia de Santo Antônio seja anterior ao Dia dos Namorados, né, para poder dar tempo de arrumar o namorado ou namorada. Não falamos da revitalização da rua República Portuguesa. Ficou bonito. Fiação subterrânea, novos postes, realmente ficou bonito. Não falamos que o governador Tarcísio despachou na cidade de Santos em comemoração ao dia de José Bonifácio, 262 anos. Patriarca da Independência. E não falamos que os aparelhos de ar-condicionado
foram comprados na Escola Estadual Neves Prado Monteiro, graças ao esforço da diretora, do vice-diretor, do pessoal do Grêmio, graças ao esforço de pais que entraram com ação no Ministério Público. Então, foi destinado a verba para a compra, já liberada, dos aparelhos de ar-condicionado. E agora vamos começar uma outra luta, que é a verba para instalar o aparelho de ar-condicionado, que é um outro valor. Né? Mas foi uma luta vencida. Então, agradecer mais uma vez ao William, agradecer ao Déia, pastor, Dona Patrícia, agradecer a menina do Eu Sou Eu, a nossa Bia, e agradecer a você, ouvinte, web ouvinte, que nos acompanha, que manda suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas. E lembrando que o programa Debater Pode vai ao ar toda sexta-feira a partir das 20 horas. Então, fica aqui o meu agradecimento, o meu boa noite, e se Deus quiser, se Deus assim permitir, estaremos aqui na próxima sexta-feira com mais uma entrevista. Boa noite a todos e o nosso muito obrigado. Obrigado, William. Obrigado. Dona Patrícia, consegue? Valeu, obrigado. Deus abençoe.